Então, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar a respeito de polpa. Antes de falar propriamente do diagnóstico pulpar, eu queria conversar um pouquinho a respeito da biologia da polpa. A biologia dos eventos patológicos que vão levar às pulpites e finalmente à necrose pulpar. Vamos lá? Então vamos começar lembrando o seguinte: 3 coisas agridem a polpa: cárie, trauma e dentista. Tá achando engraçado eu falar dentista? Você esperava que eu falasse iatrogenia? Não, mas é dentista mesmo que eu quero falar. Porque iatrogenia, na verdade, é uma palavra bonita para substituir uma palavra feia, né? Quando o dentista vai e faz alguma coisa que não está muito certo, a gente fala assim: não, mas o doutor cometeu uma iatrogenia, para evitar falar que o doutor fez uma no seu dente. Não, eu quero dizer que o que agride a polpa é o dentista mesmo. A iatrogenia mais ainda. Por quê? Imagina que numa situação normal, você está fazendo uma cavidade para restauração de resina, rasinha, com a caneta bem refrigerada, lubrificada, está tudo direitinho. Nesse caso, tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado. Você não está fazendo nenhuma iatrogenia, né? Mas você está agredindo a polpa. Só o fato da caneta estar em contato com a dentina, girando e cortando, mesmo muito bem refrigerada, a polpa está sendo agredida. Então o que agride a polpa não é só a iatrogenia. O próprio procedimento odontológico, por mais correto que seja, agride a polpa também. Desses 3 fatores, o mais agressivo deles é a cárie. Mais de 90% dos tratamentos endodônticos eles têm que ser feitos por conta de cárie dentária. Isso não é tanto por conta da intensidade da agressão, mas é por causa da duração. A bactéria permanece por um tempo indeterminado na lesão cariosa, não sai de lá até que alguém tire ela de lá. E enquanto a bactéria está na lesão cariosa, ela está produzindo toxinas. Essas toxinas estão percorrendo os túbulos dentinários e estão chegando até a polpa, agredindo-a continuamente. E como é que isso reflete nos gravíssimos sintomas que o paciente experimenta durante uma pulpite? Para entender isso, a gente tem que dar uma pequena recordada na situação anatômica da polpa, das fibras e dos vasos que chegam até ali. A polpa é um tecido conjuntivo, portanto vascularizado, muito bem inervado, mas com uma característica anatômica muito particular. Ela se encontra completamente cercada por tecido duro. A polpa fica em situação normal completamente cercada pelas paredes de dentina, que são duras, rígidas e não se expandem. E é por isso que durante um processo inflamatório não tem como a polpa inchar. Em qualquer outro tecido do corpo, imediatamente quando ele sofre uma agressão e se instala um processo inflamatório, o que a gente vê é que esse tecido incha, aparece um edema, ele cresce. Isso não tem como acontecer na polpa. O processo inflamatório ele pode acontecer então em função de um daqueles 3 fatores que eu falei: cárie, trauma ou dentista. Eu vou me ater mais ao processo biológico, cárie, porque é o mais comum. Nesse caso, uma colônia de bactérias vai ficar alojada próximo à polpa, inicialmente sem contato direto com ela. No entanto, essas bactérias elas vão produzindo uma série de toxinas no mesmo momento que elas destroem a dentina e a cárie cresce. Faz parte da constituição da dentina, além do colágeno, além da hidroxiapatita, gente, um conjunto de proteínas muito importantes chamadas moléculas bioativas ou fatores de crescimento. Vou destacar uma delas. Existe uma molécula bioativa chamada TGF-beta, que faz parte da constituição da dentina. Quando a dentina é destruída, o TGF-beta é liberado, cai nos túbulos dentinários e chega até o prolongamento do odontoblasto. O odontoblasto, que está na camada mais periférica da polpa, toma contato com o TGF-beta pela primeira vez. Qual que é a reação do odontoblasto quando o TGF-beta chega até ele? Ele percebe que tem alguma coisa errada e começa inicialmente a tentar mineralizar os túbulos,
produzir uma dentina mais dura. Depois ele tenta produzir uma camada de dentina extra para dentro da polpa e foge para lá. À medida em que a cárie vai evoluindo, o odontoblasto vai tentando tomar todas essas providências. Só que se nada for feito e a cárie continuar progredindo, nada disso vai adiantar. Em última instância, o processo inflamatório vai se tornar tão intenso que o odontoblasto vai morrer. Nesse caso, o que a gente tem? Um processo inflamatório que vai só aumentando. Processo inflamatório é um fenômeno imunológico, caracterizado principalmente pelo aumento da quantidade de sangue no local. Para a gente ter mais sangue, a gente precisa ter vasodilatação. Então, as arteríolas sanguíneas da polpa vão dilatar cada vez mais para trazer mais sangue para aquele local de agressão. A gente tem então uma cárie profunda, bem próximo da polpa, mas muitas vezes sem expor a polpa ainda. Um processo inflamatório muito intenso, com a chegada de sangue cada vez maior até ali. Esse sangue que está chegando até ali, até a câmara pulpar, de onde ele vem? Para chegar até ali, o sangue vem de uma arteríola que vai penetrar lá no forame apical, que é um orifício rígido, duro, lá no ápice da raiz. E por esse forame apical penetram, além dessa arteríola, uma vênula bem fininha para levar o sangue de volta e pelo menos um feixe nervoso. Então, em situação normal, essas 3 pessoas passam por esse foramezinho. Só que no caso de um processo inflamatório muito intenso, a arteríola passa a crescer mais do que o normal, ocupa o forame inteiro, esmaga, espreme a vênula contra a parede do forame, aperta também o feixe nervoso contra a parede do forame e começa a se instalar então o processo irreversível. O sangue chega, mas não tem como retornar porque a vênula está completamente colabada contra a parede do forame apical. Isso é o caos do ponto de vista de tecido. Na câmara pulpar, aquele sangue que chega e não tem para onde ir acaba extravasando dos vasos sanguíneos e iniciando um processo de coagulação. A dor nesse momento é algo insuportável, porque a gente tem um processo inflamatório com um feixe vasculo nervoso sendo colabado. A gente tem um processo inflamatório no qual começa a faltar oxigenação, porque a gente não tem renovação do tecido sanguíneo. O sangue chega e não tem como ir embora. Então a evolução desse processo vai levar, em última instância, à necrose do tecido. Faltando oxigenação, as células começam a morrer. Inicia-se então um processo de degradação da polpa, que começa na região próxima da cárie e vai evoluindo da câmara pulpar em direção ao ápice, até a necrose completa do tecido. Então, espero que tenha dado para entender mais ou menos como é que evolui o processo de inflamação pulpar e por que ele culmina na necrose do tecido. E no próximo vídeo a gente vai ligar esses fenômenos biológicos com o diagnóstico pulpar propriamente dito, com as pulpites reversíveis, irreversíveis e necrose. Nós vamos estudar exatamente o que o paciente sente. Se você gostou do vídeo, pode dar um like e se inscrever no canal. Abraço!